Nessa aula você vai entender qual é a estrutura de um roteiro. É claro que uma apresentação, um filme podem ter várias estruturas, mas eu vou falar aqui a que construiu tudo isso, a mais popular e a que você também consegue usar, mesmo que de uma forma muito simples e que é amplamente divulgada e que a gente acaba até sabendo na teoria, mas a gente não aplica na prática. Eu tô falando de uma estrutura super comum de início, meio e fim, que o cinema chama de os três atos. Então, para ele, o ato um é o início do filme, da história, o ato 2 é o meio da história e o ato 3 é o fim. E você já deve ter visto isso ou até usado isso, principalmente na escola, na época de redação. Lembra que a gente aprendeu a escrever redação, onde os nossos professores falavam que uma boa história tem que ter início, meio e fim. E essa é a estrutura de três atos, a estrutura mais difundida do mundo. E também uma das mais simples. Então a gente precisa pensar que uma história ela tem três partes: início, meio e fim, assim como a nossa apresentação. A sua apresentação, a minha apresentação, precisa ter três partes. A gente faz o início da apresentação, o meio e o fim. É sempre assim. Na escola a gente aprendeu assim, como eu estava falando. A gente aprendeu que o primeiro parágrafo da redação era a introdução, a gente ia introduzir sobre aquele contexto, falar daquele grupo de pessoas ou de uma pesquisa e tudo mais. Era a introdução. Depois vinham 2, 3 parágrafos com o meio, eram os argumentos sobre aquele tema introdutório. E o último parágrafo, a gente falava sobre a conclusão. O que a gente concluía naquela dissertação. Então a gente aprendeu a fazer início, meio e fim, só que a gente acaba não aplicando para o mundo das apresentações. Então aqui é para você voltar a fazer isso. Volte a pensar como você aprendeu a escrever uma redação na escola, que é com início, meio e fim. A sua apresentação precisa ter três partes. E como que essas três partes, esses três atos, se comporta em uma apresentação? Vamos lá, essa é a estrutura original e o que a gente pode trazer para as nossas apresentações. No caso do ato 1, que é o início, é quando a gente introduz a história, a gente apresenta os personagens, a gente fala do ambiente, tudo isso é aquela parte meio introdutória. Quando a gente está falando de uma apresentação, o ato 1 é aquele momento que você coloca todo mundo na mesma página. Sabe quando a gente faz teste de nivelamento de inglês para que toda turma esteja no mesmo nível de inglês? Você vai ficar na turma que tem o mesmo nível que você para ser mais fácil de aprender. Você vai aprender a partir daquele ponto, porque o que vem antes você já sabe, todas as pessoas da sua turma também sabem, e aí vocês podem avançar mais rápido ou na mesma velocidade. E o ato 1 de uma apresentação é justamente essa, você vai colocar todo mundo na mesma página. Então pensa que você está apresentando um projeto, e aí a introdução, esse ato 1, esse início da sua apresentação, serve apenas para colocar todo mundo na mesma página. É você ali fazendo com que todo mundo saiba o básico daquele projeto. E aí você vai garantir que todo mundo tenha as mesmas informações para que você possa avançar nessa história, para que você possa continuar apresentando sobre esse projeto que você está implementando. Então, o ato 1 é colocar todo mundo na mesma página. Todo mundo que está nessa sala vai estar na mesma página. Basicamente isso. O ato 2, o meio da apresentação, ele é um ato mais longo. É a parte ali, é o miolo da sua apresentação. E ao contrário do ato 1 e do ato 3, ele é de fato para ser grande. Grande que eu falo não é a quantidade de slides e nada disso. É realmente o tempo que você fica nessa parte da sua apresentação. Ela realmente vai tomar mais tempo, porque o ato 1 ele não pode demorar muito. Assim como o ato 3, você já está no final da história, você já está ali fechando com chave de ouro. O ato 2 é onde tudo realmente acontece, é o meio da história, é onde a gente tem os conflitos, é onde os problemas aparecem, é onde mais personagens aparecem. E por que ali no slide está conflitos, complicações, adversidades? É porque uma história ela precisa ter esse altos e baixos. Por isso que está ali, altos e baixos, igual à vida real. A história de uma apresentação precisa ser tipo a história da nossa vida, onde a gente vai tirar as partes chatas
Então, o storytelling também é sobre isso. A gente editar a nossa vida, a gente editar as partes chatas, tirar tudo que é chato ou morno ou sem graça e colocar só as partes legais, sejam boas ou sejam ruins também. O que eu quero dizer com isso? O ato 2 é você colocar essas complicações, mostrar o que deu certo no seu projeto, o que deu errado, o que você enfrentou de problema, o que você teve que resolver às pressas, o que você teve que ser criativo para contornar aquelas situações. Isso é o que vai fazer com que a sua audiência queira te escutar até o final. São justamente as adversidades, as complicações, os pontos baixos. Porque imagina se você vai contar sobre o seu dia para uma pessoa. Se você fala, eu acordei, eu escovei o dente, eu tomei banho. Cara, todo mundo vai escovar o dente, tomar banho. Você não precisa colocar isso, porque isso é a parte chata da nossa vida. É a parte normal. Mas você vai falar o quê? Você vai falar do seu trabalho, você vai falar do passeio que você fez com a sua família, você vai falar que o que aconteceu que você ficou parado no meio da rua e o seu carro deu uma pane. Entende que são os altos e baixos, é o que acontece fora da nossa rotina, que é a parte legal da nossa história. E é isso que a gente precisa colocar. A gente tem que focar menos naquele número, naquela coisinha do projeto que é básica e falar o que realmente vai encher os olhos das pessoas ou o que elas realmente querem ver. E essa é a parte mais longa. E aí a gente vai pro ato 3. E aí, lembra que eu falei do clímax, né? O clímax de uma história, que é o ponto mais alto, ele geralmente acontece no final do ato 2, início do ato 3. Ele acontece realmente mais pro final porque é a estrutura de você deixar a sua audiência curiosa, deixar quem está do outro lado curioso e quer estar com você até o final para saber o que acontece. Esse é o grande lance. Então, por isso que você tem que colocar o clímax, aquele ponto ali que pode ser o que a pessoa mais quer ver naquela apresentação, deixa mais para o final. Então, se é um resultado, imagina que você está implementando esse projeto ou você quer implementar esse projeto e se você conseguir até uma determinada data, a empresa que você trabalha ou a sua empresa, cara, você vai conseguir uma economia de R$ 1 milhão. E aí você deixa ali para o final do ato 2 e início do ato 3, ali caminhando já para o final da sua apresentação, esse resultado. Porque as pessoas vão esperar esse tempo todo, elas querem saber se você vai conseguir essa economia de R$ 1 milhão ou não. Então, o ato 3 é realmente o fim, é aquela calmaria, é aquela... Você traz a resolução, você traz a transformação desse protagonista, você tem aquele conflito que foi finalizado entre mortos e feridos e estão todos ali. Então, é o motivo real, por que essa apresentação existiu. Aí sim você fala o seu resultado, você pode falar de próximos passos, cronograma, o time que vai estar envolvido nesse projeto. Mas é o fim. É você deixar uma mensagem, é você ser mais motivacional. Então essa é a parte, o final, apesar de ser curto, é uma parte que as pessoas lembram muito. Por quê? É o final da sua apresentação. A gente precisa ter muita atenção no início da apresentação, no início da história, para captar a atenção das pessoas, e a gente precisa ter muita atenção no final da história, no final da apresentação, porque é a última coisa que elas vão ouvir de você. Você tem que planejar muito bem esses dois momentos, a abertura e o final. E, é claro, o clímax, porque é o ponto mais alto da sua história. Então, no final das contas, toda boa história tem o quê? Tem uma estrutura muito bem definida, de início, meio e fim. Você faz ali a introdução do tema, apresenta tudo, fala ali do início do seu projeto para deixar todo mundo na mesma página. Você tem um meio onde você fala sobre o projeto como um todo, altos e baixos, lembra sempre, nada é tão perfeito que não teve nenhum erro. Exponha os erros, exponha essa vulnerabilidade, porque isso conecta, faz com que o outro queira ver o seu projeto até o final para saber se deu certo ou não. E você finaliza com um resultado, com uma proposta, com próximos passos, para aí sim você
captou a atenção da audiência o tempo todo, você consegue passar uma mensagem. Toda boa história tem um protagonista em conflito, então tem um protagonista que quer alguma coisa, ele deseja alguma coisa, ele tem uma motivação muito forte para alcançar aquele objetivo. Toda boa história tem um clímax, esse momento uau, esse momento que, nossa, todo mundo espera numa boa história. E toda boa história também tem um desfecho, uma resolução. O que eu aprendi com essa história? O que esse protagonista me mostrou que eu posso, assim, eu não preciso errar de novo, porque ele já errou por mim, e aí o que eu tiro de lição dessa história? Então, esses também são conceitos muito interessantes que essa estrutura de início, meio e fim tem, e aí eu não quero mais que você esqueça que a sua apresentação, todas elas, independente do modelo, do formato, do tipo de apresentação, precisa ter início, meio e fim.